pequenos códigos que são chamados de smart contracts ou contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes, eles podem ter qualquer tipo de código dentro deles. Então, qualquer informação que esteja dentro desses códigos está lá, mas ela não está legível. Então, só quem desenhou o código e sabe como ele funciona, consegue ver o que efetivamente, que informação efetivamente está dentro desse código. Is it clear? No, of course not. Okay. Perguntou se isso estava claro e não, aparentemente não. No, but it's okay. So it means that only the guy who has put this data is able to see this data, or anyone you give the person the power to see your data. This is what you mean. That's right. Yeah. Então, a ideia seria que só quem efetivamente colocou aquele dado dentro desse contrato inteligente consegue ver a informação real, ou para quem você der o poder de ver a sua informação. E sim, esse seria o caso. Chit, but another application I remember some time ago that was some problem with the Ethereum world, because there was a brief of contract. I don't remember how it happened, but it was something that happened. I think somebody was able to make a contract with a bug, or money that should be transferred to someone was going transferred to another. Can you tell us a little bit about that? Então, lembro que um tempo atrás teve algum problema contratual com a Ethereum, que eu acho que alguém conseguiu colocar um bug ou conseguiu de alguma forma interferir numa transação. Lembro vagamente que isso aconteceu. Você poderia nos contar como foi isso? Yes, this was called the DAO hack. It was in 2016, where a party created software, an Ethereum application, where people could invest money, and it could be used to finance starting companies. Então, em 2016, foi criado um software chamado Wholehack, que era uma aplicação que usava a tecnologia da Ethereum e onde as pessoas conseguiam investir dinheiro ou financiar startups ou empresas que estavam começando. And this money was stored. It was about $200 million, so it was a huge amount of money. But the code that was written, there was a bug in that anyone could siphon, take out the money if he had a made clever use of it, and a hacker was able to steal everything and get all the money that was stored in it. Então, teve uma época que essa plataforma chegou a ter 200 milhões de dólares, então uma quantia muito expressiva de dinheiro, mas que o código ele não estava tão bem escrito ou criptografado, então um hacker foi capaz de entrar e transferir todo esse dinheiro para sua própria conta. Then the foundation of Ethereum made a very bold choice and made a new blockchain, and that's called a fork. They made a new blockchain and took the rest of the money to the new blockchain, except for the party that hacked the money, so it was suddenly worthless. Então, quando isso aconteceu, a Fundação Ethereum ela fez uma escolha muito corajosa de interromper a blockchain que até então vinha sendo usada e criar um novo blockchain. Então, como se fosse um garfo. E ela transferiu, eu acho que, antes eu peço desculpas, acho que eu entendi errado, eu tinha entendido que o hacker tinha conseguido pegar todo o dinheiro, mas acho que era só uma parte, então a parte que ainda estava nesse software, nessa plataforma, eles transferiram todo para esse novo blockchain e o antigo blockchain ficou sem nenhuma utilidade. This is a measure that I think
was the last time ever this will happen, because it will be very difficult, because there is so much money stored in Ethereum, that it's almost not done to do it again. E que agora a gente acredita que isso foi a última vez que isso pôde acontecer e que agora é muito difícil pela quantidade de pessoas que estão novamente envolvidas com a Ethereum e a quantidade de dinheiro que também está hoje, de novo, já guardado na plataforma. Gee, I have another question about this Ethereum, because I heard so many things about this marvelous world of the blockchain and so on. And just quickly, quick and answering question and answer. So first thing that I heard was that once you have this whole distributed storing of data, you would have a blockchain holds the promise that you will not need these huge data centers to hold data. So you will destroy Amazon's bigger business if you have this. Is this right? Voltando aqui para essa ideia do mundo maravilhoso do blockchain, uma das coisas que eu ouço muito com a promessa é que, mesmo você tendo toda essa distribuição gigantesca de dados e que cresceria cada vez mais, o blockchain teoricamente garantiria que você não precisaria de um servidor gigante, então que isso acabaria de alguma forma com esses grandes fornecedores de servidor. I think blockchain will we will see new companies come out using the technology of blockchain, but I don't think it will end the businesses like Amazon, because their power is already so huge and they serve a special service. I think we will see different kinds of businesses, but the old will still exist for many years. Então, eu acho que o blockchain o blockchain vai ser cada vez mais difundido e que a gente vai ver cada vez mais novas companhias usando a tecnologia, mas que isso não vai acabar com os grandes servidores, como por exemplo a Amazon, porque são empresas muito grandes, com muito poder e já muito consolidadas no mercado. Então, eu acho que o que o blockchain vai propiciar é que a gente vai ver novos negócios aparecendo, mas os grandes vão continuar aí. But I do see that there will be a big competition with banking services. That there will be small decentralized financial services that will eventually replace, like loans, for example, the services of loans by bankers, because peer-to-peer loans are much more cheap to use. Was it clear, Leah? Yes, sorry, I was just grabbing a last word. Mas que uma das coisas que eu acho que isso sim a gente vai ver é uma grande competição na área, principalmente dos serviços bancários. Então, novas empresas pequenas e descentralizadas que vão oferecer serviços financeiros que vão poder substituir os serviços bancários de grandes empresas e grandes bancos. Então, um dos exemplos seria empréstimo, porque hoje em dia a gente já consegue fazer um empréstimo pessoa a pessoa, ou peer-to-peer, que é muito mais barato e muito mais fácil do que hoje o que as grandes empresas de serviços financeiros conseguem fazer com relação aos empréstimos. Okay, Chit. Last question about this, about the idea of cryptocurrencies and this marvelous world of blockchain and so on. How can we? I myself, I remember one of the problems we have here in Brazil, for example, is that money transfers are pretty expensive. If you are in the business of small
transactions, small value, the transactions of small values, it's prohibitive, right? At the same time, I see in China, everyone is using blockchain-based cryptocurrencies and transfers that enable small amounts of money to be transferred between people at very low cost and no cost. What is actually happening in this? Because I hear this from China. We have this as a promise to be introduced in Brazil up from next November. But is this true? That's the point. How does this work? Is this going to be true? Então, uma das coisas que é falando um pouco dessa questão de serviços financeiros, um dos grandes problemas do Brasil é que a transferência financeira é muito cara, né? Você transferir dinheiro de uma pessoa a outra ainda é muito caro. E ao mesmo tempo a gente ouve lugares como, por exemplo, na China, que as pessoas conseguem fazer essa transferência a um custo muito, muito reduzido. E a gente agora tem essa promessa de que no Brasil, a partir de novembro desse ano, ou do ano que vem, se puder confirmar. Desse ano. Novembro desse ano, que a gente vai também ter isso aqui. Então, o que é isso? Como isso funciona? Isso é realmente possível? Yes, this is absolutely one of the very important new things of blockchain. You have stable coins, and stable coins are a specific type of coins that are pegged to a different coin. For example, the US dollar, and you can buy stable coin. One stable coin is called DAI, and one DAI is $1. E uma das novas tecnologias introduzidas pelo blockchain que são chamadas de moedas estáveis. Então, são moedas digitais, mas que são especificamente vinculadas a uma moeda real. Então, por exemplo, tem uma nova moeda chamada TAI, que ela é vinculada ao dólar americano. Então, um DAI vai sempre valer $1 americano. Yes, and for example, in China, suddenly normal people can buy the digital form of a dollar without being able to buy real dollars, but they buy these digital coins pegged to the dollar. For example, in South America, in Venezuela and Argentina, there's an enormous devaluation, and people are very happy that they can buy dollars with these stable coins, with these crypto coins, and so they can easily transfer it to different countries without having to transfer their own currency. Então, por exemplo, na China ou em outros países, qualquer pessoa pode comprar essa versão digital do dólar ou de outras dessas moedas estáveis, mesmo quando elas não podem comprar a moeda real. Então, por exemplo, mesmo quando elas não podem comprar o dólar real, elas conseguem ainda comprar essa versão digital. Então, por exemplo, se a gente pensar na América do Sul, na Argentina, na Venezuela, as pessoas, ainda que não possam comprar dólares reais, elas conseguem comprar esses dólares virtuais, transferir eles para quaisquer países que elas queiram, sem precisar usar a sua própria, inclusive, moeda real. Então, você permite essas transições, inclusive, de um modo mais fácil e prático. Sid, I think we are starting to get questions here popping up to me about how this is able, how you transfer this money into your account. But I think I will let this for our debate afterwards. And let's talk a little bit with João and let Leah rest a bit, because I think to be translated is very tiring, So yes, João can tell you very good what to do in your country. Yes, that's true. That's true. A gente está recebendo aqui já, né, algumas perguntas do pessoal que está assistindo, mas a gente vai esperar para o segundo momento, que é o momento de discussão, para abrir para perguntas.
E a gente vai passar a palavra agora para o João, que também vai poder contar um pouco dos usos, né, do blockchain, principalmente da sua aplicação aqui no Brasil, e gentilmente para eu poder descansar um pouco. João, vamos lá, João. Primeira pergunta para você. Quem é João, né? Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, boa tarde aí. Obrigado, Ricardo, por esse convite aí tão legal. Bom, sobre o João. Contando um pouco da minha história, eu sou relativamente novo, eu tenho 27 anos, então a minha história é muito recente. Mas ela começou, eu vejo pelo menos dessa forma, ela começou quando o meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, e isso mudou muito a minha visão naquele momento. Eu sou o filho mais velho, então as coisas mudaram bastante em casa a partir disso. Foi quando eu comecei a empreender. Bom, nessa época, quando eu comecei a empreender, então, eu passei a representar uma empresa que fornecia um serviço de monitoramento voltado a idosos. Esse serviço ele custava cerca de R$ 200 aí por mês. Então, era uma mensalidade que não era muito acessível, né? Ou nada acessível à maioria dos idosos. Eu representei essa empresa por 2 anos, um pouco mais que isso. Só que eu sempre fui muito curioso por novidades, aplicativos, tecnologias, e isso me impulsionou, na verdade, para a área de apps, né, aplicativos de celular. E aí eu me mudei. Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade bem interiorana, e aí essa área de desenvolvimento de aplicativos me fez mudar lá para São Paulo, e aí foi quando me abriu a mente para um universo de desenvolvimento, inovação, empreendedorismo, e aí foi nessa fase que eu cresci muito na minha vida, que eu ganhei muita experiência, né? E aí, depois de um tempo nessa área, então, eu retomei essa visão que eu tinha, essa experiência que eu tive com essa empresa que eu representei, né? Que tinha esse serviço que eu comentei de R$ 200 por mês. E eu sabia, então, que era possível desenvolver algo semelhante, né? Ou igual, só que muito mais barato, muito mais acessível, muito mais democrático. E aí foi quando eu fundei o Cuidador Digital. Nessa época foi quando eu conheci o Ricardo, e aí ele me ajudou muito nessa fase também, nessa caminhada. E aí esse serviço do cuidador digital, então, ao invés do idoso pagar uma mensalidade de R$ 200, ele podia agora, então, comprar esse produto por R$ 600. Lógico, a princípio, nossa, é mais caro, mas podia ser dividido em 10 vezes. Então, imagina que daquela mensalidade de R$ 200, você comprava algo por 600 e não dependia mais, não precisava mais pagar esses 200 todos os meses, né? Então, você podia usar esse produto que você comprou por 600 ao longo de 1 ano, 2 anos, 3, 4, 10 anos. Então, essa era a ideia, tornar isso muito mais acessível. Nesse universo, né, e sempre muito querendo conhecer coisas novas e muito curioso, né, eu conheci aí a tecnologia blockchain, inicialmente mais voltado a um viés de investimento, mas fui entendendo cada vez mais o potencial da tecnologia, né, a disrupção, eu acho que é a expressão correta, e fui me apaixonando aí por fui me apaixonando por esse assunto. E aí até que eu cheguei então a essa empresa, a Pundiex, onde eu sou um gerente regional hoje, um gerente aí para América Latina. Então, a partir do escritório que a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, a gente atende do México aí para baixo. A empresa ela nasceu no Sudeste Asiático, entre Singapura e Indonésia. Mas enfim, vou acabar contando mais sobre isso, mas só para eu não me estender mais, foi essa a minha história aí nos últimos 10 anos aí praticamente, como eu cheguei até a Pundiex. João, eu me lembro bem de quando a gente começou a trabalhar juntos, né? Que uma coisa que sempre me surpreendeu foi sua capacidade de relacionamento e de... Vem cá, primeira coisa, o que danado é Pundiex? Isso é nome, cara. Esse nome é muito esquisito. Da onde veio esse nome? Não soa como nada que eu conheça, não. É diferente mesmo. Às vezes, quando eu vou falar da primeira vez, eu até repito, assim, eu falo mais de uma vez para a pessoa
Pund com P. Mas a origem do nome, na verdade, é porque metade dos sócios da empresa, são, né, da Indonésia. E na Indonésia, a língua que se fala é o Bahasa. Essa palavra, Pund, ela significa wallet, né, ou a carteira em Bahasa. E aí, quando você quer falar alguma coisa no plural em Bahasa, você fala duas vezes a palavra. Então, carteira, Pund. Carteiras, Pund, Pund. Então, na verdade, esse foi a origem do nome. Era uma startup que desenvolveu uma carteira digital antes desse universo de Bitcoin, criptomoedas e blockchain. E aí, a partir de um spin-off, né, uma reinvenção da Pund Pund, ela se tornou PundX. E o X veio de quê? Pund vezes a N? Foi. O X veio de um movimento, né, desse universo desculpa, de revolução aí, de reinvenção, né, de spin-off. Então, O que diabo a Pund X faz? Já que não é só carteira, né? Pelo que eu entendi. sim. Bom, na Pundex, o nosso objetivo é democratizar o acesso à tecnologia blockchain. E o que significa democratizar o acesso à tecnologia blockchain? Eu costumo usar sempre o exemplo da minha mãe. Então, se eu quiser explicar para minha mãe, né, tentar explicar para minha mãe o que é Bitcoin ou blockchain, ela muito provavelmente ela vai desistir no começo, ela vai falar, não, isso não é para mim, eu não quero usar isso não vai funcionar para mim, é muito complicado. Então, o nosso objetivo é criar soluções que desmistifiquem essa curva de aprendizado, né, que facilitem a interação entre a pessoa e a tecnologia. Então, a nossa primeira solução, e o que hoje é 80% do nosso negócio, é uma maquininha de criptomoedas, né, Bitcoin e outras criptomoedas, que permite que um lojista, um comerciante, aceite os pagamentos em Bitcoin e também venda Bitcoin. Então, você tem esses dois cenários de uso aí. No cenário de quando um lojista aceita os pagamentos em Bitcoin, esse cara, vamos pensar do lado dele, ele não quer se preocupar com o Bitcoin, o que ele vai fazer com esse Bitcoin, como que ele vai usar, ele tem que pagar os fornecedores dele no final do mês, no final da semana. Então, isso para ele é uma complexidade, ele não quer se preocupar com isso. O que a gente faz quando ele aceita o pagamento em Bitcoin? A gente converte automaticamente em real. Então, ele oferece essa modalidade, né, essa ferramenta, essa facilidade. Se ele tiver algum cliente que queira fazer o pagamento com Bitcoin ou outras criptomoedas, DAI, por exemplo, que o Tite comentou, mas não tem que se preocupar com a volatilidade, se está subindo, se está descendo, o que ele vai fazer com esse Bitcoin, como ele vai pagar o fornecedor dele. Então, a gente descomplica isso para o comerciante. E a gente permite também que ele venda criptomoedas, venda Bitcoin. Então, vamos supor que eu estou interessado em comprar Bitcoin, não faço ideia de como essa tecnologia funciona, todos os termos, né, tudo que é novo, ainda é muito avançado para eu sentir segurança ou confiança em comprar o meu primeiro Bitcoin ou a minha fração de Bitcoin. Então, eu posso simplesmente ir até um lojista, pode ser uma lotérica, uma banca de jornal, a gente já tem diversas no Brasil hoje que fazem esse serviço, e você vai lá com o seu dinheiro em real, dá R$ 50 e sai de lá com um cartão, é um cartão físico mesmo, com os seus R$ 50 em Bitcoin. Como se você estivesse comprando uma recarga de celular, por exemplo, ou de bilhete único. E aí, dessa forma, também a gente busca desmistificar, né, ou facilitar essa primeira interação com o universo das criptomoedas. Não, em suma, se eu entendi direito isso que você está comentando, cara, significa que eu posso, na verdade, quando você faz isso que você está dizendo, você está introduzindo uma moeda mundial, tá certo? Eu chego em qualquer lotérica, boto os meu dinheirinho, não preciso ir atrás de Banco Central, não preciso ir no banco, não preciso fazer câmbio, não preciso fazer nada. Me corrija se eu estiver errado, simplesmente jogo meu dinheiro e saio de lá com um cartão que eu posso ir para qualquer lugar do planeta e gastar aquilo. É isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Então, é Ou uma forma seja, descomplicada de você interagir com a tecnologia, principalmente para quem está começando. vocês estão querendo destruir o negócio das casas de câmbio. Não, Em tá parte, certo? não, Aqui.
em parte, é realmente uma concorrência, né, para as casas de câmbio. O Tid comentou sobre as stablecoins, né, as moedas estáveis, e o DAI. O DAI é uma dessas criptomoedas que está listado no nosso sistema. Então, se você quiser comprar dólar hoje, você não precisa necessariamente ir até uma casa de câmbio. Você pode comprar o DAI através de um dos comerciantes, né, dos comércios físicos que utilizam o nosso serviço em São Paulo, por exemplo. Você, não, cara, as casas de câmbio vão te matar. Isso é simples assim, tá certo? Espera um Porque pouco. Compra o DAI a que taxa? a boa, Silvete, essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta mesmo. Essa taxa, quem cria ela, estabelece ela, é o comerciante. Então, o que a gente recomenda, na verdade, para o comerciante é que ele estabeleça algo entre 1 e 2% de comissão. Tá? Então, essa comissão vai diretamente para ele e ele é livre para estabelecer uma vez que ele comprou uma maquininha nossa e passou a oferecer esse serviço. Então, o que você vai encontrar em São Paulo é algo nessa casa entre 1 e 2% de taxa. Então, se você der R$ 100, você vai sair com equivalente a R$ 98, só para não fazer a conversão, mas você vai sair de lá com equivalente a R$ 98 de dólar. Deixa eu te Ele está perguntar cobrando uma 2%. coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas aqui, é a que taxa agora o do pessoal dia, tá- a taxa de venda ou a taxa de compra? É a taxa do dia. Essa cotação ela é atualizada a todo momento, em real time, né, em tempo real. Então, o nosso sistema ele pega aquela taxa do dia e faz a conversão ali no momento que está acontecendo a transação. Mesma coisa para o Bitcoin. Ele vai pegar o valor do momento e converter para real para validar aquela transação. Existe uma série de outras questões que estão pipocando aqui, João. Se prepare que você vai ser crucificado, porque isso, pelo visto, interessou a Deus e todo mundo aqui a coisa, né? Mas existe uma coisa que eu queria, antes da gente voltar e abrir para as perguntas, que eu acho que as perguntas vão ser muito mais nessa linha. Tinha umas outras coisas que eu fiquei muito impressionado com a Fundex. Uma delas foi primeiro, a maquininha é legal que você não tem um operador, certo? Na verdade, essa sua maquininha você não tem a Cielo operando por detrás, é isso? Sim, o que a Cielo faz é ser essa ponte, né, entre o seu cartão Visa, o banco e esse ecossistema todo. Então, esse gateway, né, essa ponte mesmo entre esses diversos atores, o cartão Visa, o banco, a sua conta e tudo mais. No universo blockchain, das criptomoedas, isso é um pouco diferente. Nós somos essa ponte entre o usuário, né, o lojista, o comerciante e a rede blockchain. Traduzindo, você tirou da jogada, que foi outra das perguntas que está todo mundo fazendo aqui, e é minha também. Você tira da jogada o Banco Central, você tira da jogada imposto, é isso? Falando de impostos, se você tiver o seu Bitcoin, ele valorizou e você aferiu um lucro sobre isso, você deve pagar os seus impostos normalmente. Então, isso é um tema, não é que a gente burla o sistema, não. As leis existem, se você ganhou, teve um lucro com o seu Bitcoin, você deve pagar imposto de renda normalmente com isso. Agora, se você utilizou o seu Bitcoin para fazer um pagamento, isso não precisa passar pelo Banco Central, via de regra. Isso funciona diretamente com a rede blockchain. Então, a gente só facilita essa interação com a rede blockchain. Não, o que você está me dizendo é que você faz uma transação à margem. Você está dizendo assim, você deve, como um bom cidadão, pagar os seus impostos, declarar e pagar os seus impostos. Mas se você não quiser, babau, tá certo? Não tem como saber. Não é isso? Sim. Agora eu estou entendendo por que existe uma reação tão grande de tudo quanto é governo no mundo contra a introdução de criptomoeda, tá certo? Porque praticamente você tira o Banco Central da jogada, você tira o poder dos governos da jogada, de controlar a expansão de moeda. Aí vem, rapaz, isso é uma pancada, viu? Porque isso derruba toda a história daquela discussão de estoque de moeda, de valor das moedas, valor relativo, a pancada é muito grande.
João, e como é que fica o Pix nessa história? Tá. O Pix, ele tem, vamos dizer assim, ele tem um conceito semelhante ao do blockchain, mas ele não é necessariamente blockchain ou não é uma criptomoeda. Ele é uma forma digital de você utilizar o dinheiro, né, o nosso real brasileiro. Então, só dando um contexto mais ou menos histórico, assim. A gente tem no Brasil um nível de digitalização do dinheiro bastante interessante. Então, um TED, por exemplo, que você faz hoje é compensado aí em 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Isso é bastante avançado aí para os padrões globais financeiros. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o real já é essa moeda digital. Mas quando isso foi criado, tinham ainda diversos limitantes aí da tecnologia para que você criasse algo realmente confiável para poder ser enviado, recebido, os bancos, todos os atores financeiros participando disso. Então, essa forma de comunicação ainda tem algumas limitantes, como, por exemplo, ela só funciona de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 9 às 17. Só que a gente vive num mundo hoje que é conectado 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por que você não pode fazer um TED de domingo? Sendo que a tecnologia hoje ela já chegou a um nível que permite isso. Então, basicamente, né, falando de uma forma bem simplista, é isso que o Pix faz. Ele permite hoje que você faça envie dinheiro, receba dinheiro a qualquer dia da semana, não precisa ser só dia útil, a qualquer hora do dia. Pode ser de madrugada, de dia, de noite, hora útil, hora não útil. João, outra pergunta, assim, havia aqui a fileira de perguntas que tem aqui está ótima para a gente conversar depois aqui, para a gente olhar. Mas eu queria levar só, antes da gente voltar para esse ponto, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a história do telefone. Conta um pouquinho aquela história do telefone, como é que funciona esse telefone, que é outra coisa, né? É outro planeta, na verdade. Sim. Isso é algo que a gente vem desenvolvendo e os primeiros celulares que a gente está desenvolvendo aí devem ser entregues no começo do ano que vem. O que esse celular permite? Ele permite que você seja dono das suas informações. Então, vamos pensar no contexto hoje de quando você faz uma ligação pelo WhatsApp ou mesmo uma ligação normal, que passa aí pela rede da Vivo, da TIM, da Claro. Ou quando você manda uma mensagem, recebe uma mensagem, SMS, WhatsApp, ou quando você armazena suas fotos. Você tira uma foto, ela está armazenada no seu celular e na nuvem, né, no servidor de uma empresa, do Google, da Apple, etc. Essas informações, elas não são suas. Falando de uma forma bem objetiva, elas não são suas. A partir do momento que você passou a usar o celular, você aceitou lá os termos de uso, contratou um chip, um plano, você aceitou esses termos, as operadoras elas têm acesso a essa informação, a Apple, o Google, eles têm acesso a essa informação, lógico que por algumas questões de segurança, mas também por questões de modelo de negócio. O blockchain, ele muda isso. Como que ele muda isso? O Tid comentou na apresentação dele que no blockchain, né, o blockchain começou com Bitcoin, mas com o Ethereum ele trouxe essa possibilidade de você utilizar ele para uma diversidade de dados, que não necessariamente só o financeiro, só moeda, né, ou só unidade contábil. Então, é exatamente esse caso de uso de comunicação, de telecomunicação, né, que é algo que a gente usa no nosso dia a dia hoje e já nem consegue imaginar como seria ficar sem, que a gente quer atacar para demonstrar como o blockchain pode fazer parte do nosso dia a dia. Então, se você pensar a nível de dinheiro, pode ser que tem dias que você não gaste, não compre, e a gente levar isso, o blockchain hoje, o Bitcoin, né? Não o blockchain, mas o Bitcoin e as outras criptomoedas aí para o nosso dia a dia, talvez não seja uma realidade para todos. Mas a comunicação, a ligação, a mensagem, o armazenamento de dados, né, de diversos tipos, fotos, informações, isso é algo que faz parte do nosso cotidiano e posso dizer com segurança que 99,9% das pessoas não conseguem imaginar como seria ficar sem isso durante um dia, durante 24 horas. E aí a gente vai levar, então, essa democratização do acesso à tecnologia blockchain para algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a comunicação, que são os dados.
Quando a gente conversou sobre isso, sobre essa história, óbvio, né, que nem todo mundo está perguntando aqui, está coberto de razão. Tem toda a questão de segurança. Quem deve adorar isso é um traficante, tá certo? Quem deve adorar isso é ladrão. Isso aí é óbvio, não tem discussão, a gente pode voltar a esse tema depois. Mas tem um ponto, quando eu estava comentando isso com você antes da reunião, que você colocou a respeito da história da privacidade, que a visão que vocês tinham, na Pundex, não sei se é sua ou da empresa, sobre privacidade, eu acho que era uma ideia muito, que eu nunca tinha ouvido, e eu achei muito legal, eu queria que você desse uma contada para como é que vocês veem essa questão dos dados e privacidade. Lógico. Bom, eu tinha falado antes, então, que é algo que a gente já utiliza no nosso dia a dia, né? Mensagem, comunicação, foto, armazenamento de dados em geral. E muitas vezes, na maioria das vezes, a partir do momento que a gente passa a usar um serviço do Facebook, por exemplo, vamos usar como exemplo o Facebook. Você aceita os termos, né? Você dá o aceite lá, ok, eu aceito esses termos, mas você não lê. Se você parar para ler, provavelmente você não vai querer aceitar. Mesmo que você leia e aceite, muitas coisas ainda não são claras ou não são objetivas, abertas, como, por exemplo, como esses dados são utilizados, quem tem acesso a esses dados, o que pode ser feito com esses dados. Você tem lá algo genérico no sentido de que nós utilizaremos os seus dados. Ok, mas como vocês vão utilizar meus dados? Quem mais pode utilizar meus dados? Como que vocês podem vender isso? Não podem? Podem monetizar? Não pode? Então, são questões da civilização moderna, né? A gente nunca teve a exposição, nunca estivemos expostos a tantas informações e nunca demos tantas informações sobre a gente. Então, esse é um problema da civilização moderna, vamos colocar dessa forma. E aí, nesse assunto de privacidade, o que a gente quer é exatamente exaltar esse assunto a um nível de que é importante você se preocupar com essa informação, não só por conta da sua privacidade, mas também porque se você está dando essa informação para que alguém ganhe dinheiro, talvez não fosse justo você também receber por isso, já que essa informação é sua e alguém está ganhando dinheiro com isso. Pode ser que alguns digam que não. Ok, tudo bem. Mas é um tema que a gente levantou. É um assunto que a gente levantou, uma provocação, né, que a gente levantou. Se esses dados são seus e alguém ganha dinheiro com isso, será que não seria justo você também ser monetizado por essas informações, por esses dados que são seus, né? Então, é exatamente essa bola assim, que a gente levantou. E a gente espera que as pessoas discutam cada vez mais e observem isso com cada vez mais atenção. E aí, esse celular que funciona com a tecnologia blockchain, ele oferece justamente isso, essa possibilidade de você ter mais ownership, né, de se tornar o dono das suas informações. Então, até o slogan, inclusive, é você, dono das suas informações, novamente. Ou seja, ganhar um pouco do dinheiro que ganham, né? É, antes de ir para a pergunta, eu queria, aproveitando que tem aqui um monte de representantes dos grupos de trabalho 60 mais, e você sabe que o Senior Geek ele tem esse propósito também, né? De promover negócios e trabalho e renda e participação, né, cívica dos sêniors, né? Como é que você, tá certo? Que é um country manager, tá certo? Na verdade, eu acho muito engraçado, porque é como se fosse a América Latina fosse um país só, né? Porque country manager da América Latina é muito engraçado. Mas você que é o responsável por uma empresa, como é que a sua empresa vê o trabalho das... Porque o TID, como eu estava falando, o TID está fazendo 60, tá certo? Agora, tá batendo, está entrando na faixa dos 60 a mais e continua sendo um cara ativo nessa área. Né? Como é que você vê essa coisa do trabalho maduro dentro da Pundex? Bom, acho que para introduzir esse assunto, eu tenho que falar que nós temos muita gente na empresa, é uma empresa de mais ou menos 100 pessoas hoje, e cerca de 20 pessoas, aí talvez um pouco menos que isso, esteja na faixa entre os 50 e 70 anos. E aí,
é muito interessante, porque essas pessoas elas contribuem muito pelo tema da experiência. Essas pessoas viveram muitas coisas, viram muitas coisas, participaram de muitas coisas. Então, isso contribui muito, essa visão mais experiente, contribui isso aí para qualquer time, para qualquer aspecto do negócio. Mas essas pessoas também, elas têm um aspecto importante, elas sempre foram ou se mantiveram curiosas em relação às tecnologias. Então, elas foram migrando, na verdade, que o mundo foi migrando, né? Então, não foram pessoas que ficaram, que estavam sem fazer nada, de repente, né? Ou estavam em uma área completamente diferente e agora vieram para essa área de blockchain. Não, mas foram pessoas que foram acompanhando o desenvolvimento das tecnologias e hoje, no nosso contexto, elas fazem um sentido absoluto, assim, faz muito sentido ter essas pessoas participando do nosso time. Ô, João, você está me lembrando do apelido que apareceu num evento aí que eu achei ótimo, assim, que é a geração acima de 50 anos hoje no país, é a geração Fusca, né? Que não interessa o ano de fabricação, interessa o regime de manutenção. Se o Fusca é 62, 68, 70, 75, tanto faz. Depende de como é que o Fusca foi mantido ao longo do tempo, né? Pessoal, deixa eu só voltar aqui, João. Agora acho que está mais do que na hora da gente abrir para as perguntas, né? Assim, então, eu vou só para adiantar um pouco, antes de abrir para todo mundo, colocar aqui umas perguntas que já tinham sido feitas aqui atrás, né? A primeira. Chid, the first one is for you. The first question, we are going to open the questions, but the first one is for you. Okay. Who are the Wettbewerber? How do you say Wettbewerber in English? I don't remember. Concurrent? Como é que fala ali a concorrente? Que eu não me lembro mais. Competition. Yeah. Obrigado. Of who? Ethereum. Ethereum. There are others launching. There is another player called EOS. And I must say I'm not very into the whole competition world. Let me see. I haven't. So actually, there are a few, but I'm not. Maybe João knows a few more. Bom, a primeira pergunta foi sobre se justamente, né, esse serviço da Ethereum parece tão interessante com tantos usos, se não tem outros como ficam os competidores, né, se outras pessoas aparecendo fazendo isso. E o Tid respondeu que sim, tem com certeza outros, como por exemplo um que chama iOS, mas que ele efetivamente não tem acompanhado como que está essa questão. João, você quer colocar alguma coisa sobre esses competidores? Eu acho que dos relevantes, o que o Tid citou, né, mencionou o iOS, né? EOS é um relevante, Tron é outro relevante, tem um da Binance, que é a maior corretora hoje de ativos. Eu acho que esses seriam os mais relevantes aí, competidores, mas o Ethereum é o número 1 hoje, sem sombra de dúvidas, assim, e sem ninguém perto deles, assim, sem ninguém respirando no cangote deles. A outra pergunta que veio aqui é: como é que você transforma a sua, por exemplo, você comprou moeda digital, né? Como é que você transforma essa moeda em real? Ou numa moeda qualquer? O comerciante que estiver utilizando o nosso serviço, então, ele tem a possibilidade de recomprar a sua moeda, incluindo o valor dele lá, né, a taxa de serviço dele. Mas ele não é obrigatório, né? Ele não é obrigado a isso porque a gente ele não necessariamente tem ali dinheiro em caixa, de repente, que ele possa te devolver. Mas a melhor forma hoje de você fazer isso é você utilizar uma corretora.
Então, você tem diversas corretoras que funcionam somente no ambiente online. Você se cadastra, então, cria sua conta, deposita o seu Bitcoin. A partir do momento que você depositou esse Bitcoin, você pode negociar ele, você pode vender ele. Você pode vender ao valor de mercado. Então, vamos supor que a última transação tenha sido a 50 mil reais. Você pode vender ele a valor de mercado ou você pode colocar ele no valor que você quiser. Então, você acha que o seu Bitcoin vale 51 mil reais, você coloca a sua ordem lá, 51 mil reais, e espera alguém fazer uma oferta. Traduzindo, funciona como ação. Exatamente, pode ser negociado como uma ação, com a diferença de que as ações elas podem ser negociadas somente em dias úteis, em horário comercial. Bitcoin não, ele pode ser negociado a qualquer momento, a qualquer dia. Tá. Deixa eu só dar um toque aqui que o Carlos Alonso pediu para saber os seus contatos. Não se preocupe, Carlos, todos os contatos de todo mundo e a gravação vai ser mandado para todo mundo que está aqui, tá? Isso aí faz parte dos eventos aqui do Senior Geek, né? A próxima pergunta aqui é a questão do... Como é que funcionam os impostos, né? Já que você não está ligado a nenhum país, como é que o Banco Central vê essas transações, né? Que é a pergunta aqui da advogada Ana Amélia. Óbvio que quem faz esse tipo de pergunta é advogado, né? Porque já está pensando como é que vai ser, se vai dar para ganhar, né, uma ação lá na frente e tal. Mas como é que o Banco Central vê isso e como é que funciona, no geral, a questão do imposto? Todo mundo está preocupado com isso, né? Como é que... Né? Já que você está transacionando uma moeda que está à margem do sistema, né? Como é que fica essa questão dos impostos e do Banco Central na regulamentação da transação financeira? Legal. Eu imaginei que a gente ia ter pergunta aí dos advogados. São os mais difíceis. Mas funciona da seguinte forma. Então, em primeiro lugar, o Banco Central ele não se envolve nesse aspecto. O Banco Central ele é o guardião do real. Tá? Então é com isso que eles se preocupam. Eles se preocupam com o real e só. Quem se preocupa com isso hoje no Brasil é a CVM e a Receita Federal. E a Polícia Federal também, em alguns casos relacionados a pirâmides, a esquemas, mas isso é outra coisa que não envolve só criptomoedas, envolve uma diversidade de outras coisas. No aspecto da CVM, ela se preocupa com o tema de oferta. Então, vamos supor que você criou uma criptomoeda e você está vendendo essa criptomoeda. Esses são chamados os ICOs, Initial Coin Offer. Então, a CVM ela se preocupa com isso. Você precisa hoje ter um registro na CVM, caso você queira criar a sua criptomoeda e vendê-la, distribuí-la no mercado, captando os valores em reais. Então, esse é um tema, a CVM se preocupa com isso. E a Receita Federal, ela se preocupa, obviamente, com a parte dos impostos. Onde entram os impostos no aspecto das criptomoedas? Somente na questão dos ganhos. Então, se você aferiu ganho sobre o seu Bitcoin, sobre o seu Ethereum ou qualquer outra criptomoeda, você deve pagar os impostos. Você deve também declarar se você tem criptomoedas no seu imposto de renda. Tudo bem, mas o meu Bitcoin, o Banco Central não vê, a Receita não vê. Como que funciona isso? Você tem que ser honesto. Se você quiser esconder os seus Bitcoins, não contar para ninguém, não contar para a Receita, não contar para ninguém, tudo bem, você pode. Você é livre para fazer isso. Você, claro, vai enfrentar aí as sanções, as penalizações da lei, caso um dia eles descubram. Obviamente não é o recomendável. Mas, então é basicamente assim que funciona. Você tem que ser honesto e contar para a Receita que você tem, que você aferiu um ganho sobre isso e tudo mais. Se você utilizar, por exemplo, um intermediador centralizado como a Pundex reporta diretamente para a Receita Federal, a gente segue aí todas as diretrizes, inclusive o Brasil foi um dos pioneiros numa lei que obriga todas as empresas nacionais, né, que possuem CNPJ, a dizer para a Receita, em caráter mensal, quais são os CPFs ou CNPJs que possuem criptomoedas ou transacionaram criptomoedas. Então, nós, Pundex, toda vez que você utilizar um serviço nosso, a gente vai obrigatoriamente contar para a Receita que você utilizou o nosso serviço.
Se você quiser ficar à margem, bom, quero esconder os meus bitcoins, quero ficar à margem da lei, não quero que ninguém saiba. Você pode transacionar isso só de pessoa para pessoa. Então, vamos supor que você tem um Bitcoin, eu tenho 50 mil reais em espécie, né? Eu não posso transferir 50 mil reais para o seu banco, porque o Banco Central vai ver isso, a Receita vai ver isso. Então, eu pego lá minha maletinha com 50 mil reais, levo na sua casa e você transfere o seu Bitcoin para mim. Ninguém vai ficar sabendo, só nós dois, foi uma transação entre as partes. Agora, se eu fizer um TED para sua conta bancária, alguém vai te perguntar de onde veio esses 50 mil reais. Aqui teve duas perguntas exatamente na mesma questão, né? O que a Pundex, onde é que a Pundex ganha dinheiro? A Pundex ela ganha dinheiro quando um comerciante faz um depósito ou um saque da nossa plataforma. Então, o comerciante, quando ele quer vender criptomoedas, ele precisa depositar um saldo. Então, ele deposita lá 100 reais. A gente desconta dele lá uma porcentagem. No Brasil é de 0,5%. Então, ele deposita 100 reais, ele vai ter R$ 99,50 disponível para ele vender a taxa que ele quiser. Então, a gente ganhou nessa entrada. E a gente ganha na saída também. Então, vamos supor que ele recebeu pagamentos equivalentes a 100 reais. Quando ele solicitar sacar esse valor para a conta bancária dele, a gente vai descontar mais 0,5% e ele vai receber, então, R$ 99,50 na conta bancária dele. Então, Ou a seja, gente muito mais basicamente ganha barato, na né? liquidação desses pagamentos. Ou seja, muito mais barato, né? O Celso está falando. O Não, Celso chega desculpa, assim, só complementando. Se você comparar com os cartões de crédito ou de débito, que tem taxas aí que variam entre 2%, 4%, 5%, sim, utilizar o nosso serviço é mais barato. Tem uma pergunta do Celso aqui que eu achei ótima. Assim, ó, você declara sem ter como provar, ou seja, na palavra. Ou seja, é uma forma de esquentar dinheiro, né? Tá certo? Que é o contrário, né? É uma boa pergunta. Você pode, mas é igual aqueles casos da Receita que você diz lá que você gastou tanto em médico ou em escola. Se você cair na malha fina, ele vai te pedir a comprovação disso. Quando ele te pedir a comprovação, se você não tiver como comprovar, vai ficar ruim para o seu lado. A Kelly está perguntando se ela pode usar isso para mandar dinheiro para a universidade na Europa. Pode, e muita gente tem utilizado para isso já. Na verdade, é um caso de uso, talvez, em termos de caso de uso, talvez seja até o mais frequente. Fazer um envio hoje, além de caro, é muito demorado também. Então, você utilizar o padrão comum que existe hoje de comunicação entre bancos de diversos países, é o SWIFT, ele é demorado e ele é caro. Se você levar isso para um universo de diferentes países, se você falar, por exemplo, da Colômbia ou da Venezuela, se você fizer essa remessa utilizando o SWIFT, a taxa ela é ainda maior. Isso basicamente por um modelo de negócio desses que essa organização global estabelece, porque para países que possuem um risco maior, você tem o risco da volatilidade, você tem o risco da origem do dinheiro, enfim, eles categorizam e colocam várias coisas como risco e te cobram um pouco mais aí para fazer isso. Mesma coisa se você utilizar o Western Union, por exemplo, esses serviços de remittance, né, de envios de dinheiro. Então, é muito mais caro. Algumas, do que a gente vê de experiência, muito tem sido utilizado disso na Colômbia, por exemplo. Principalmente para envios entre Colômbia e Venezuela. O Western Union na Colômbia, então você tem caso de muitos venezuelanos morando na Colômbia, né, que querem mandar dinheiro para seus familiares na Venezuela. O Western Union cobra algo na casa de 25%. Então imagina que você está mandando 100 reais, a pessoa do outro lado só vai receber 75 reais. Então é muito caro. Com Bitcoin você faz isso praticamente sem custo, né? Um custo ínfimo. Eu queria fazer agora, como aqui o pessoal já parou de fazer pergunta, eu vou abrir para todo mundo perguntar, mas antes de abrir, I want to ask Chiad something specifically, because it's something that I'm pretty much curious about it. No? If I want to hire you, Chiad, would you accept Bitcoin to be paid in Bitcoin? How can I pay you? Really, I'm asking this because we are in another company. I'm a shareholder.
we have this problem. You know, we want to hire guys from throughout the world to develop code for us. Can we use it? How should we proceed to use that to make you receive the money? Então, a pergunta é: a gente pode contratar em Bitcoin? Se o TID, por exemplo, aceitaria ser pago em Bitcoin hoje em dia? E pergunto porque em outra companhia que a gente tem essa questão. A gente gostaria de contratar desenvolvedores de diferentes lugares do mundo e a gente pode ir pagar em Bitcoin? Se sim, como que a gente pode fazer isso? Well, since Bitcoin is very volatile, it is sometimes not handy if you pay a salary in Bitcoin. Accepting it and knowing that the Bitcoin will rise in value, that is easy. That's a nice way to earn your salary. But if it goes down, or if it goes up to pay a salary, it's difficult for an employer. O problema de fazer contratos de trabalho com Bitcoin hoje em dia tem uma questão da segurança e da praticidade, porque o Bitcoin ainda é uma moeda muito volátil. Então, hoje em dia, aceitar ser pago em Bitcoin seria muito fácil, porque a gente tem uma expectativa razoavelmente comprovada de que o valor da moeda vai crescer. Então, eu esperaria que o seu salário crescesse. Mas para o empregador que tem que pagar em Bitcoin, isso significaria uma dificuldade crescente também. But what I advise to do is pay, for example, in DAI. This is a stable coin that you know that it will always be the same as $1. So as well as for the person who is hired as for the employer, it's much more easy and better to have it pay it in a stable coin. Uma opção que faria mais sentido seria, na verdade, pagar em DAI ou em qualquer outra dessas moedas estáveis, porque como você sabe que o valor dela vai se manter pareado, isso gera uma situação de uma maior segurança tanto para o empregador quanto para o empregado. Bom, pessoal, eu estou assim satisfeito. Agora, assim, se alguém quiser, lógico. Posso começar a perguntar? Pode, Ari. Vamos lá. Tem uma questão aí que eu acompanho também Bitcoin há muito tempo e talvez o João Vitor não citou esse pequeno detalhe. Até hoje ninguém sabe quem inventou o Bitcoin. O tal do japonês é misterioso, ninguém nunca viu o inventor do Bitcoin. Existem lendas. É um japonês misterioso que ninguém nunca viu e nunca vai ver. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Bitcoin é finito. O João Vitor vai me confirmar isso. Quem inventou o Bitcoin inventou um número finito. Existem tantos milhares de Bitcoins. Acabou. Ele não vai criar mais Bitcoins. Por isso, a tese de que o Bitcoin sempre vai valorizar, porque conforme as pessoas vão usando, vai tendo cada vez menos. Terceiro, existem empresas especializadas, galpões com milhares de computadores que gastam um absurdo de luz em certos países para conseguir decifrar um blockchain. Porque são sequências absurdas que quem descobre, vamos dizer, uma sequência, ele ganha muito dinheiro. O João Vitor vai falar isso melhor que eu. Ele entende muito mais que eu. Então, eu quero dizer que para muita gente, para governos, para empresas, existe esse lado meio misterioso. Agora, que o blockchain é uma tecnologia fantástica, Eu tenho duas perguntas. Uma para o Tirde e outra para o João Vitor. Qual é o lastro que esse DAI tem para dizer que eternamente ele vai valer 1 para 1? Quem dá esse lastro? É um país? É uma empresa?
quem lastreia isso. O problema é lastro. E para o João Vitor, eu não vou nem falar de lastro. Eu vou falar de outra coisa. Esse telefone me deixou muito curioso. Qual é a previsão de custo? Qual é a previsão de custo para adquirir esse telefone? Fala quanto está custando lá fora, em dólar. E como ele vai ser pago? É por ligação? É uma taxa de assinatura? Como vai ser pago? E para completar, em que países ele já foi aprovado? Porque todos os governos vão ficar loucos. E todas as operadoras do mundo vão ficar loucas com esse telefone peer-to-peer, que é o que o Ricardo me falou. Ele é pessoa a pessoa. Vai matar as operadoras e vai matar o controle dos governos. Então, por enquanto, são só essas perguntas, por enquanto. Let me translate the first one to Chid. Chid, Yeah. the question is, who assures the value of the die, one die to $1? You know, where is I'll say, who is making this coin and this value stiffs? Now, how do you do this? É uma empresa, é governo? Is a company, is a government. Who does this? Who assures that one die is it's paired to $1? Yeah, it's pretty well. There's a simple form of a stable coin. That is, if you transfer $1 to a certain account, it will be kept, and there will be one stable coin minted. That's a simple one. The DAI is more complicated because that's made pegged to the dollar with an algorithm. And the algorithm decides how many DAIs there are minted, so made. And so the amount of DAI will be, if there's a big demand, it will be lower, and if it's a high demand, it will be higher. So there's an algorithm making sure the DAI will be the same as the dollar. Não é a matemática da coisa, é quem garante que vai ser pago isso, eternamente para um. É outra coisa. Who assures that forever you receive $1 for one DAI? Who is assuring this transaction? Who is assuring this value? That's a difficult question. The organization that invented it, they have the intention, they have the algorithm that it will be that it will be the same. It has been tested by a great volatility of other coins, but it's still not a guarantee that it will be until eternity pegged. But they are improving the mechanism and the software every time. So if I got this, there's no assurance. It's a convention. Yes, but it is open, so everyone can see how it works, this mechanism. And of course, it's a matter of trust. Like every crypto coin, that it is a way of trusting the system. And that's the same with DAI as well. Pelo que eu consegui pegar aqui, assim, no fundo, quem lastreia ou quem garante esse valor é a organização que traz essa moeda estável, né? E que ela sempre está aprimorando esse software, que está sempre aberto, então todo mundo pode ver e acompanhar a todo momento, para que sempre essa moeda acompanhe o valor do dólar. E o que o Ricardo perguntou foi, bom, então no fim não tem ninguém que efetivamente garanta, né? E é uma questão de confiança, e o que o Titi respondeu é que sim, que no fundo é uma que por mais que você tenha todos os
as empresas aprimorando seus softwares e tentando fazer da melhor forma possível, como qualquer criptomoeda, o seu uso, no fundo, é uma questão de confiança no sistema. Bola com você, João. Bom, pessoal, vamos dar tchau para a Lia, que ela já são 10h30 lá para ela, e ela deve estar morta, né? Pi, Ela está obrigado. onde? Ela está onde? Em Londres. Eu estou em Londres, eu estou fazendo meu mestrado aqui. Oh, parabéns, parabéns. Obrigada. Foi um prazer, gente. Desculpa abandonar vocês no meio. Tid, I have to go to. I'm kind of tired already. Yes. But it was great to see you and to hear you Yeah. talking about it all. João, prazer. All right. Prazer, Lia. Obrigado. Bye. Keep well, Lia. Elia. Bye. Thanks. Vai lá, João, bola com você. Bom, vamos lá. Só complementando, então, esse último aspecto aí, né? Existe uma outra stablecoin, que é o USD. Me fugiu o nome agora, mas tem uma outra stablecoin que é a mais utilizada hoje. E há um tempo atrás, o governo americano intimou essa organização a prestar esclarecimentos, na verdade, a passar por uma auditoria e comprovar que todas as criptomoedas que eles tinham em circulação tinham os fundos respaldando. Então, essa organização, diferente do DAI, respaldava cada criptomoeda com uma nota de dólar, basicamente. O governo intimou essa organização a prestar a fazer uma auditoria, né, e mostrar para eles que de fato estava respaldado essas criptomoedas, que estava lastreado em dólares, e eles falharam nessa fase de auditoria. Então, chegou em um momento que uma stablecoin, uma unidade daquele USD, valia somente coisa de 75, 80 centavos. Então, aquele Tether, desculpa o nome, lembrei. O Tether. Cada um Tether que você tinha, você só conseguia vender ele por 80 centavos de dólar. Você só conseguia 80 centavos de volta. Você não conseguia mais $1 de volta. Só conseguia 80 centavos. E aí cai na questão de confiança que o Tid mencionou. Assim como toda criptomoeda, isso depende da confiança. Então, se as pessoas perderem a confiança de que o DAI é seguro, funciona, a organização é legal, todo mundo é sério, esse valor ele vai se perder. Então, é baseado puramente na confiança de que aquela organização é legal, de que as pessoas que trabalham nessa organização são legais e tudo mais. Mas, bom, voltando aí para os pontos que o Ari mencionou, ele mencionou os 3 conceitos que talvez sejam os mais interessantes aí dessa tecnologia, que nasceu com Bitcoin. Então, o primeiro ponto que ele mencionou sobre o Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin. Esse nome, na verdade, é um anônimo, é um nome que ele criou para, né, se referirem a ele, mas ninguém sabe quem é. Na verdade, tem várias teorias, especula-se, mas ninguém sabe quem é com certeza. Isso é muito interessante, porque o Bitcoin ele nasceu com a natureza de ser descentralizado. Isso porque quando ele nasceu quando ganhou vida, né, em 2009, foi a primeira vez que alguém viu o Bitcoin de uma pessoa para outra. O primeiro registro no blockchain do Bitcoin foi a capa do jornal The Times, de, se não me engano, 3 de janeiro de 2009, que era a manchete desse jornal, dizia: governo salva os bancos pela segunda vez. Então, foi no auge daquela crise de 2008 nos Estados Unidos, onde muitas pessoas ficaram sem ter onde morar, ficaram sem suas economias, ficaram sem ter dinheiro para comprar comida. E isso gerou vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas gerou uma revolta no Satoshi, no sentido de que esse dinheiro com que o governo salvou os bancos é das pessoas, são as pessoas que geraram essa riqueza. E agora o governo entregou ela aos bancos para salvar os bancos, os banqueiros, os ricos, e as pessoas ficaram sem suas economias, sem suas casas, sem comida. Então, isso foi muito emblemático. Criar uma moeda descentralizada, livre da mão ou da decisão de qualquer governo ou de qualquer banco central. Então, é muito interessante que, de fato, não exista uma pessoa por trás do Bitcoin. Porque você imagina se essa pessoa, ela aparece e fala: foi eu que criei o Bitcoin. E, de repente, o FBI prende essa pessoa, ou essa pessoa morre. Será que a confiança na rede, a confiança no Bitcoin não seria perdida?
né? Se está todo mundo depositando esperança nessa pessoa que criou a tecnologia, então isso é muito interessante, porque é de fato a única criptomoeda descentralizada. Todas as outras, alguém sabe quem inventou. No caso do Ethereum, por exemplo, foi o Vitalik. Vitalik Buterin. Então, hoje existe uma organização com diversos desenvolvedores, inclusive o TID, mas se o Vitalik, de repente, vai na mídia, solta aí, de repente fala, o Ethereum, não gosto mais do Ethereum, o Ethereum não é mais legal, não confio mais no Ethereum. Você imagina o quanto o valor do Ethereum não cairia, o quantas pessoas deixariam de confiar no Ethereum. Porque, de fato, você tem ali um aspecto de centralização na tecnologia, né? Tem essa figura que as pessoas confiam. Então, isso é muito interessante do Bitcoin, ninguém saber quem foi esse criador do Bitcoin, confere esse aspecto aí de descentralização a essa criptomoeda. Então, esse é o primeiro ponto que ele comentou. O segundo foi em relação a... o terceiro é sobre os mineradores, né? Mas qual que era o segundo? O valor finito. Então, só existem 21 milhões de Bitcoin. E isso também é muito interessante, porque o real, o dólar, qualquer outra moeda, a gente vive num regime inflacionário, cada vez é criado mais moeda. E isso vai na contramão da geração de valor. Então, imagina que, bom, eu não vivi, vocês viveram a inflação no Brasil, então vocês sabem o quanto isso é cruel. Você guardou dinheiro do seu esforço, do seu suor, você acordou cedo e, de repente, aquele dinheiro todo que foi conquistado com o seu esforço, ele não vale mais. Porque o governo tomou uma decisão ruim, porque poucas pessoas tomaram decisões ruins. Isso tem a ver com esse caráter, né? Essa cultura inflacionária das moedas. O Bitcoin ele é o contrário, ele é deflacionário. Existe uma quantidade limitada. Chegou a 21 milhões, não vão existir mais Bitcoins. Então, a ideia é que a demanda ela vai sempre ser maior, vai ter sempre cada vez mais pessoas utilizando ou precisando de Bitcoin, mas a quantidade ela é finita, não vai existir mais Bitcoin. Então, esse é um dos argumentos e pelo qual muitos acreditam que o Bitcoin sempre vai valer mais, porque a demanda ela vai ser sempre crescente, as pessoas vão precisar cada vez mais de Bitcoin, mas a oferta ela é limitada. Então, o valor tende sempre a aumentar. Quando tem mais gente querendo, menos gente ofertando, o valor tende a aumentar. E o terceiro ponto em relação aos mineradores. Então, quando o Satoshi concebeu essa tecnologia, ele fez uma equiparação, né? Ele utilizou os conceitos do ouro. Então, por que o ouro vale? Porque é um metal escasso, tem pouco, e ele é difícil de ser extraído. Então, vamos supor que eu contrate 1.000 homens, invista 1 bilhão em máquinas, construa uma infraestrutura para poder minerar ouro e vender isso no mundo inteiro, isso precisa se pagar. Então, se eu gastei 1 milhão para minerar 1 quilo de ouro, eu quero 1 milhão mais alguma coisa para vender esse ouro, para eu ter o meu lucro. E aí o fato de a mineração de bitcoins utilizar a energia elétrica tem a ver com isso. Então, se eu preciso de um computador que faça essas contas matemáticas para processar uma transação ou para criar um Bitcoin, minerar um Bitcoin, e eu consumo energia elétrica para isso, bom, se eu consumir R$1.000 de energia elétrica, eu quero vender o meu Bitcoin por pelo menos R$1.000 mais alguma coisa. Então, isso confere uma sistemática, né, um conceito de geração de valor. Eu paguei energia, eu paguei o computador, então eu quero receber pelo menos um pouquinho a mais para fazer sentido eu trabalhar para essa rede. Então, esse é o terceiro ponto. E aí, respondendo a pergunta em si, que era sobre o custo do telefone mensal, obrigado. Operação, custo. Uso do telefone. No Brasil, ele ainda não tem um preço definido, ele deve estar na casa dos R$1.000, R$1.400, talvez até um pouco mais agora por conta da alta do dólar, mas deve ser alguma coisa nessa faixa. E por que as operadoras elas não precisam se assustar tanto? Apesar de uma parte do modelo de negócio delas ser impactada, você ainda vai precisar de uma conexão à internet. Então, falando de uma forma bem simplista, o que o nosso blockchain vai fazer é embaralhar a informação que você transmite. Mas para você transmitir, você ainda vai precisar da conexão com a internet. Assim como o Bitcoin. Ele é um dinheiro que tem os seus conceitos, as propriedades todas, mas você ainda precisa de uma conexão com a internet para poder
transacionar esse Bitcoin. O conceito do celular é exatamente esse. Então, ele vai embaralhar as informações, ele vai garantir que essas informações, a mensagem, a foto, só você, dono do celular ou dono da senha, né, tenha acesso, mas ele vai precisar se conectar à internet. Ele precisa das torres, ele precisa da infraestrutura de comunicação que as operadoras oferecem. Pessoal, só uma coisa assim, principalmente Tid is really tired, right, Tid? Almost 11 by your time, right? It's almost 12. It's midnight. But I Ai, think Ricardo, posso só fazer a última perguntinha? Só Pode bem não. rapidinho. Pode não. Lógico que sim. Não, eu queria saber, não entendi muito bem esse telefone. Para você falar nesse telefone, a outra pessoa também teria que ter um telefone desses, né? E como agora entendi que embaralha as informações e tal, mas como que você tem que falar com uma outra pessoa que tem um telefone desses também, né? Exatamente, exatamente. Então, você precisa da ponta que embaralha e a ponta que desembaralha essa informação. Falando de uma maneira bem simplista, tá? É basicamente isso. E até responder uma parte da pergunta do Ari em relação aos países, né? Como que vão permitir esse celular? Não necessariamente eles precisam permitir o hardware, mas futuramente pode ser que seja distribuído apenas o software, assim como o software do Android. Então, vamos supor que você tenha um celular da LG, da Motorola, e queira baixar esse software para se comunicar nesse protocolo, né, nesse blockchain. Isso provavelmente também vai ser possível no futuro. A princípio, a gente não teve nenhuma contestação desse tipo. Muito pelo contrário, alguns governos já entraram em contato, inclusive, e é um dos nossos clientes, para que eles tenham a possibilidade de se comunicar com maior privacidade, com maior segurança da informação. Tá. Obrigada. Bom, Imagina. então, eu quero agradecer ao João, and thank you, Tid, very much for your time and being awake till this late of night. Right? It was very nice. Yeah, it was really nice. Yeah. And so, pessoal, obrigado a todos. A gente vai encerrar. E eu só queria lembrar a todo mundo que continuamos com que o Senior Geek continua, que essa nossa conversa está disponível no Facebook. Eu vou mandar para todo mundo aqui o link para vocês acharem mais fácil, acessarem, assim como os contatos. Your contacts, Tid, I will give to everyone, how they can reach you if they want to talk a little bit more about anything or ask you something specifically. Do mesmo jeito para o João, né? Os contatos irão para todos. E outra coisa, eu ia pedir encarecidamente a todo mundo duas coisas, assim, que quem tiver interesse de conhecer os cursos do Senior Geek, eu vou mandar no e-mail os links dos cursos, o que a gente está colocando no ar agora, que vão ter novos eventos agora essa semana, já começam novos cursos, e principalmente pedir o voto de vocês naquela competição que a gente está competindo lá nos Estados Unidos sobre projetos ligados à inclusão digital sênior. Tá? Eu peço assim, é fácil, é bit.ly/vote Senior Geek. Tá bom? Mas isso eu vou mandar para todo mundo, vou mandar no e-mail. Não garanto que seja hoje, porque eu estou meio cansado também. Tá bom? Mas até amanhã estará na mão de todo mundo. Thank you, everyone. If anyone wants to say anything, baby. Ricardo, só queria finalizar agradecendo o convite e Tid, it was a big pleasure to be in this panel with you. Looking forward to keep in touch. Yes, let's do it. Okay, João, thanks. So the next phone will be Ethereum based. The phone the encrypted phone that João was talking about will be Ethereum based, programmed by Tid. Oh. Nice challenge. Okay, I'll start right away. Okay. Tchau. Tchau, tchau, baby. Tchau, obrigada. Bye, bye. Tchau, Ricardo. Valeu, Ricardo. Valeu. Boa noite, obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.